Irmãos, um dos grandes deuses, fruto da criação do ser humano, que tem sido adorado e idolatrado neste século, e não é só de agora, é um Deus conhecido na Bíblia como Deus Mamon, o Deus dinheiro, que também pode ser dito como Deus riqueza. Muitos têm se prostrado diante dessa divindade, fruto da criação humana, da sua mente pecaminosa, e têm se dobrado e têm obedecido a tudo aquilo que este Deus cobra ou estabelece como rito, como deve ser vivido no dia a dia. E infelizmente, meus queridos, muitos dentro da própria casa do Senhor têm lutado para tentar servir a dois senhores, a ponto do próprio Senhor Jesus dizer que isso não é possível. E a gente vê isso na mais tenra idade, por exemplo, quando a gente olha num período igual a esse, com notas de vestibular, com a do Enem, os preparativos para escolhas de curso, e o que a gente tem observado é que esse Deus tem sido levado em consideração nas decisões que nós tomamos. Quando nós escolhemos aquilo que vai dar mais dinheiro, quando escolhemos aquilo que vai melhorar a nossa posição, escolhemos aquilo que vai nos dar conforto, respeito, acesso à cultura e tantas outras coisas mais. Esse Deus, e isso tem sido feito nos bastidores, meus queridos, tem sido observado, e todas as suas regras, infelizmente, de maneira sorrateira, tem delimitado a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. Por exemplo, muitas vezes nós vemos pessoas à nossa volta, não só irmãos, mas familiares e próximos, que passam por dificuldades tamanha, que nós fechamos o nosso coração com medo de perder aquilo que esse Deus dinheiro tem nos proporcionado, e a principal delas é uma coisa chamada segurança, e nós fechamos o nosso coração, e nós não ajudamos, e não é porque nós não temos, mas é justamente, meus queridos, porque essa divindade, como eu disse, fruto da criação humana, tem norteado as nossas decisões. E muitas vezes nós esquecemos que o Senhor nos proporciona uma vida mais tranquila, e aqui vamos falar no quesito financeiro, não é só pensando no nosso bem-estar, mas a própria palavra do Senhor também nos chama a atenção. Quando nós olhamos alguém passando por dificuldade, a pergunta do apóstolo João é: se nós não ajudarmos, se nós não cuidarmos, a pergunta é: como pode existir nesse coração o amor de Deus? Confesso para os irmãos que isso tem norteado as nossas decisões. Esse Deus que nos proporciona conforto, segurança, tem levado-nos a fechar o nosso coração para a palavra do Senhor e para aqueles que estão à nossa volta. O texto, meus queridos, que nós acabamos de ler, é um alerta que o apóstolo Paulo, ele faz não só para a liderança da igreja de Éfeso, ou das igrejas da Ásia Menor, mas também para todos aqueles que queriam ficar ricos, e usavam muitas vezes, em especial essa liderança da igreja, a vida de piedade, ou essa prática religiosa para o enriquecimento próprio. E de repente o alerta que o apóstolo Paulo faz com relação não só ao jovem pastor Timóteo, meus queridos, mas a todos nós, é do perigo em não levarmos em consideração de maneira sorrateira, da forma como esse Deus Mamon, esse Deus riqueza, ele tem entrado no nosso coração e tem norteado a nossa decisão, as nossas decisões e as nossas posturas. E muitas vezes, como eu disse, sem a gente perceber, quando imaginamos ou como caímos em si, nós observamos
que estamos sendo norteados por aquilo que Ele exige e por aquilo que Ele cobra de nós. O alerta do apóstolo Paulo, em especial, como eu disse nesse texto, nos confronta. E aqui, quando Paulo fala de riquezas, ele está enfatizando que quem quer ficar rico, se você puder observar, cai em tentação, cai em ciladas, cai em desejos loucos e pecaminosos, e morrem ou se afogam em ruínas, que é novamente um voltar a ser pobre, um continuar novamente a viver nessa condição. Mas ele também fala de uma perdição que é uma distância completa do Senhor. No versículo 10 em especial, Paulo diz que os males do ser humano é justamente quando ele se dobra em amor a esse Deus chamado dinheiro. E esses males, meus queridos, que advêm dessa idolatria ao dinheiro, muitas vezes, meus queridos, o preço que ela exige de nós é o preço de uma família dividida. Quantas vezes a gente ouve que por conta, por exemplo, de heranças, há brigas, e brigas em muitas delas, até a morte. Uma das coisas que cresci ouvindo e vendo algumas situações, no afã de ter e de não perder, ou de repente de perder um pouco, como por exemplo, nas disputas que nós temos em algumas regiões do Mato Grosso, aonde por causa de 1 metro de cerca, para dentro ou para fora, pessoas ficam cegas e tiram a vida dos seus vizinhos. Nunca me esqueço, meus queridos, certa vez um vizinho de terras, ele foi fazer a cerca dele, e por conta de uma região rochosa, que não era muito, ele fez o desvio da cerca. O grande problema é que ele não fez o desvio para dentro da terra dele, ele fez o desvio por fora, e aquilo ali foi suficiente, sabe para quê? Para mortes e mais mortes acontecerem. Não queriam perder, não queriam abrir mão, e detalhe, naquela região ali, não nascia nada, uma região extremamente infrutífera, que levou pessoas de uma maneira cega a tirar a vida dos seus semelhantes, e quem ficou vivo na história está preso. E às vezes a gente não percebe o tanto que essa divindade tem cobrado posturas que ao nosso pensar, senso de justiça, tem levado-nos a tomar atitudes, muitas delas condenatórias. Mas não é só isso, meus queridos. Essas divisões familiares, problemas de divergência, às vezes por tão poucas coisas, meus amados, e é justamente isso que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção nessa manhã. Vale também lembrar, meus queridos, que o amor a esse Deus Mamon, ao Deus dinheiro, essa idolatria, esse se dobrar diante deles, talvez o maior dos males que nós podemos observar na Bíblia, é uma ida de uma alma ao inferno. Por quê? O próprio Senhor Jesus diz no Sermão do Monte que nós não conseguimos servir a 2 senhores, e Ele não divide esse servir com ninguém. Ou nosso coração é dele, ou não. Ou nós o amamos de todo o coração, de toda a alma, ou não. Não dá para amar metade, ou na segunda, ou na terça, ou de repente, como muitas vezes a gente faz, amamos ao Senhor no domingo, vamos à escola bíblica, cantamos louvores ao nome do Senhor, mas de segunda a sexta, o Deus que nós servimos é outro. E isso, meus queridos, pode até fazer parte da nossa vil concepção sobre adorar ao Senhor, mas o Senhor olha para nós e maneia a cabeça dizendo, não entendeu nada ainda. Queridos, olhando para o texto que nós acabamos de ler,
que com certeza é um alerta extremamente importante que o apóstolo Paulo faz para a sua igreja e para todos nós, queridos. Nós olhamos para essa adoração de Mamon, essa idolatria da riqueza, e o texto em especial, olhando para os versículos de número 9 e 10, ele diz que tudo começa com uma palavra chamada desejo. Desejo. Olhe comigo, por exemplo, o versículo 9, e esse desejo é expresso com a seguinte frase: ora, todos os que querem ficar ricos, os que querem. Essa frase expressa muito bem aquilo que nós entendemos como o primeiro passo dessa idolatria às riquezas e ao Deus Mamon. E o que nós observamos, meus queridos, que o desejo por si só não é ruim. Não é ruim. Todos nós temos desejos. Mas o grande problema é quando o desejo ele muda de patamar. Entre outras palavras, eu posso, por exemplo, desejar o meu salário. Eu posso, por exemplo, desejar formar um sítio ou uma terra que eu tenho. Eu posso, por exemplo, desejar a minha esposa. Isso não é ruim. Aliás, isso é bom. O grande problema, meus queridos, é quando eu desejo a terra do meu vizinho. Quando eu desejo o dinheiro do meu colega, ou pior, quando eu desejo a esposa do meu próximo. Isso é pecado. Isso é o que nós chamamos de desejo ruim, queridos. Deixe-me expressar isso com um exemplo. Todos nós conhecemos a história de Davi e Betseba. A Bíblia fala que um belo dia, ele observando no terraço do seu palácio, tem uma visão onde ele vê Betseba nua. Quando a gente olha essa questão do desejo, Davi poderia, num desejo bom, ter a seguinte postura: quem que é aquela mulher? Aquela mulher é a esposa de Urias, o teu soldado que está lá no campo de batalha. Manda chamar essa mulher aqui. Sim, senhor rei. Mulher, você não tem vergonha na tua cara, não? Coloca roupa. Está vendo o que você está fazendo? Teu marido está lá, na labuta do dia a dia, e você aqui? Podia até dar uma camaçada de pau e falar assim, ó, volta para tua casa e toma rumo na tua vida. Isso é querer o bem. Mas o desejo dele foi um desejo ruim. Aonde ele fez o quê? Quem que é aquela mulher? É a esposa do teu soldado que está lá no campo de batalha, é filha do fulano. Percebem? Que o desejo dele foi extremamente ruim. E aqui entra, meus queridos, uma segunda situação, onde esse desejo ele muda de patamar. Justamente uma coisa chamada tentação. É o que o apóstolo Paulo diz ainda no versículo 9. Os que querem ficar ricos, eles caem justamente nessa palavra, tentação. Meus queridos, todos os dias, seja crente, seja não, seja pastor, seja presbítero, seja diácono, seja um dirigente de louvor, todos nós passamos por essa condição. É algo externo, aonde constantemente nós estamos passando por ela. E detalhe, o cair na tentação, e nós vamos ver isso mais no final, tem a ver com o nosso nível, a nossa disposição de santidade para com Deus. E esse nível de santidade para com Deus justamente tem a ver com a leitura, meditação e prática da palavra e uma vida constante de oração, onde o que nós aprendemos da palavra do Senhor, nós pedimos, Senhor, me ajude a colocar isso em prática. Ajuda-me a desviar o meu olhar, ajuda-me a desviar o que eu ouço, ajuda a desviar o meu coração de caminhos que não sejam os teus caminhos, e que o Senhor mostra para mim na sua palavra, onde escolhas de caminhos errados, de atitudes erradas, onde lado aos nossos desejos foram dados, as consequências disso. Me ajude a viver. Essa é a grande questão. Todos somos tentados.
E existem, basicamente, eu sei que tem mais, mas a palavra de Deus chama-nos a atenção e dá nome para esses tentadores. Por exemplo, o diabo. Certamente, o diabo nos tenta. Tentou Eva lá no paraíso. Aguçou ela o desejo de ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Mas a Bíblia também fala do mundo, como por exemplo, no exemplo que nós vamos ver daqui a pouco, um soldado, um homem que saiu do Egito e entrando na terra prometida, chamado Acã, que pensou, quem sabe, numa vestimenta bonita, ou naquilo que o ouro e a prata que ele pegou lhe proporcionaria na terra prometida, os elogios desse mundo. Mas também, meus queridos, existe a nossa própria cobiça, a nossa carne, como por exemplo, Davi. Davi pensou na satisfação que a sua alma ou seu corpo teria naquele instante, quando ele estaria possuindo uma mulher que não era dele. Essa tentação que existe e que todos os dias insiste em bater a porta do nosso coração, meus queridos. Mas em terceiro lugar, olhando para o texto que o apóstolo Paulo nos escreve, ele nos chama a atenção que esse desejo ruim, abraçado com a tentação, tem como final aquilo que ele chama de ruína, perdição, tormentos, frutos de dores. O texto em especial no verso 10, a última parte, fala isso. Ruína, como foi falado, é uma regressão, de repente uma ascensão que temos, e por conta dessa maldade, desse algo terrível, Deus não dá a sua bênção, o preço que se cobra é muito alto, e muitas vezes nós voltamos naquele estágio inicial, ou às vezes até piores. Perdição, certamente, meus queridos, é um afastamento profundo do Senhor, como a ovelha perdida, que buscou outros caminhos. Tormentos, meus queridos, são dores físicas, mas muitas vezes dores que refletem na nossa alma. Ou seja, sempre o fim disso é terrível. Todos aqueles que aceitam, ainda que seja de maneira sorrateira, se dobrar diante desse Deus, o fim dele é terrível. Terrível. Vamos olhar o exemplo de Acã. Irmãos, Acã para mim é um dos grandes exemplos de um homem que de repente esqueceu-se do Senhor e da sua palavra e se dobrou diante de algo que com certeza teve consequências terríveis para a sua vida. Se você puder olhar comigo, Josué capítulo 6, ou capítulo 7, nós vamos observar um pouco o capítulo 6, mas em especial, tudo começou, meus queridos, com a tomada de Jericó. O povo de Deus vagou por 40 anos pelo deserto. E eles entram pela margem direita do Rio Jordão. Deus faz um milagre naquele instante, quando o rio se abre, isso não é a primeira vez que acontece. E eles estão de frente dessa cidade, fortemente fortificada, com um contingente de soldados grandes, e de repente esse povo cansado pelo tempo que eles vagaram pelo deserto, em sua maioria homens destreinados, mas de repente o Senhor fala, Ele dá ordem, Ele estabelece a maneira como aquela cidade deveria ser tomada. 6 dias eles deveriam rodar com a Arca da Aliança aquelas muralhas, e no 7º dia, Deus estabelece toda uma forma como deveria ser conduzido. 6 voltas, e a 7ª eles deveriam gritar. E a palavra de Deus diz que no grito as muralhas cederam. Porém, antes, meus queridos, do povo realizar ali o que deveria acontecer no 6º dia, o Senhor chega no capítulo 6, e eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse detalhe, em especial, meus queridos, versículo de número 17 a 19, nos diz assim: porém a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver,
Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto esconderam os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não a tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Agora o verso 19: porém toda a prata, ouro, utensílios de bronze, de ferro, são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Qual que é a ordem? Todos os despojos da cidade, principalmente ouro, prata, coisas preciosas, deverão ser trazidos diante do Senhor. São recursos que não vão ser divididos entre os soldados, os invasores. Todos eles deverão ser trazidos diante de mim. Muito bem, tomaram a cidade, tudo aconteceu, e a Bíblia fala que eles então, nessa tomada, mais ou menos 6 ou 7 nações estavam dentro da terra prometida, e eles precisavam ser retirados dali. Diz a Bíblia que eles vão para a próxima cidade. Porém antes, alguns espias foram lá e disseram: olha, a cidadezinha lá é pequenininha, gente, uma cidade insignificante, poucos soldados, manda lá uma meia dúzia, estou aqui exagerando, mas manda mais ou menos 2 a 3 mil soldados, facilmente eles vão tomar a cidade. Chegam lá, meus irmãos, a Bíblia fala no capítulo 7, que eles tomaram uma derrota, foi vergonhosa. Mais ou menos 36 homens morrem, e eles saem fugindo daquela pequena cidade, daquele pequeno exército. E a Bíblia fala que quando aqueles homens, fugindo da cidade, dos habitantes de Ai, eles chegam para Josué, e Josué fica sabendo da derrota, ele rasga suas vestes, numa atitude humilhante, ele se dobra diante do Senhor e diz: Senhor, o que aconteceu? O que nós fizemos de errado? E ele tem todo um período de lamúria, de preocupação, de questionamentos, e de repente, meus queridos, lá no versículo de número 10, o Senhor olha para ele, e com certeza essa palavra para todos nós, diante das nossas derrotas, nós precisamos considerar conosco mesmo. O Senhor diz: levanta a tua cara do chão, vocês estão em pecado, pecado não confessado, atitudes erradas que eu condenei. Vocês estão achando que eu vou dar vitória para vocês? Olha o versículo de número 11: Israel pecou, violaram a minha aliança com aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram e dissimularam, e até debaixo de sua bagagem o puseram. O que aconteceu, meus queridos? Acã, ele faz exatamente ao contrário do que o Senhor havia dito. E a Bíblia fala que diante disso deveria ter uma disposição para a santidade, mas ao mesmo tempo tem todo o lançamento de sorte diante da tribo, da família, até chegar na casa de Acã. E a partir do verso 19 do capítulo 7, a gente vê o tratamento do Senhor, mas ao mesmo tempo quero enfatizar o versículo 21, aonde a gente vê uma sequência de atitudes que demonstram, meus queridos, o pecado na prática daquele homem. E quem faz isso, o pastor Augusto Nicodemos já expôs isso, e no seu comentário sobre Josué, ele chama muito atenção para esses 4 detalhes. Olha comigo o verso 21. Quando vi entre os despojos, capa babilônica, prata e ouro, olha só, tudo começa, meus queridos, no ver. Dizem até que o pecado não está no primeiro ver, diz que está no segundo. Mas o que nos chama atenção é que naquele instante, o desejo dele de possuir algo passou pelo crivo da tentação, pelo ataque da tentação. E aí você vê a sequência. Ele diz que viu uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, e aqui tem a ver mais ou menos 10 a 12 gramas, são 2 quilos de prata, e os ciclos de ouro ali, uma barra de 50, que tem a ver com mais ou menos meio quilo, e o texto diz que na sequência ele cobiçou aquilo. Ele cobiçou.
Ele deve ter imaginado, isso vai resolver o meu problema. Estou entrando na terra prometida, vou ganhar um pedacinho de terra, de repente essa terra não tem cerca, os irmãos que são fazendeiros aqui vão saber do que eu estou falando, tem que dar uma reformada na cerca, tem que dar uma melhorada no curral, tá? Tem que fazer uma casinha para mim, tá? Umas represinhas aqui ou acolá para fazer, de repente melhorar o plantel de ovelhas ou comprar um gadinho. Certamente, meus queridos, aquela tentação que gerou uma cobiça, e aqui justamente a gente pode definir, a cobiça é um desejo incontrolado, que ultrapassa todos os limites, para ter aquilo que não é nosso, e que em tese nós não poderíamos ter, e é justamente o que ele faz, ele cobiça. E detalhe, os despojos não tinha uma contabilidade desses despojos, não fora catalogado, ninguém sabia. Ele provavelmente tenha entrado numa tenda e tenha visto aquilo e pensou, isso vem a calhar, isso vai resolver o meu problema. O que ele faz? O texto diz, tomei-os, entre outras palavras, roubei, peguei aquilo que não era meu, e a sequência, guardei para mim, escondeu dentro de uma bolsa, colocou debaixo da sua bagagem. Essa, meus queridos, é a sequência dessa postura. É justamente o que aconteceu, por exemplo, com Davi. Ele viu, ele cobiçou, ele tomou em adultério, e ele quis esconder o seu pecado, criando toda aquela condição. A cobiça, meus queridos, que faz parte desse processo, é algo que leva-nos a ter atitudes erradas, e na maioria das vezes ultrapassando todos os limites. O que nós observamos na vida de Acã, é que ele se esqueceu que o que ele cobiçou e roubou, mesmo não estando contabilizado, mesmo Josué não sabendo, mesmo a liderança não sabendo, o Senhor sabia, o Senhor viu. Mesmo o caso nessa cobiça de Davi, criou toda aquela situação, Urias morto no campo de batalha, traz a mulher grávida, ia nascer quem sabe de 7 ou de 8 meses, ninguém ia fazer conta disso, tudo perfeito, se não fosse um detalhe, Deus viu, e Ele manda o seu mensageiro. E aqui, meus queridos, nós precisamos entender que todas as nossas lutas e nas batalhas do dia a dia, nós dependemos, nós continuamos a depender do Senhor, para ter sabedoria, para ter força, para ter as vitórias que nós precisamos. E na primeira mandada, eles sofrem, soldados mortos, vergonha e vexame, e aí de repente, meus queridos irmãos, algo terrível acontece. Aquilo que o apóstolo Paulo chama-nos a atenção em 1 Timóteo 6, ruína, perdição, tormentos, frutos de dores, aconteceu nos versos 24 e 25 de Josué capítulo 7. Após descoberto, diz o texto que foi pego ele, a família dele, tudo o que ele tinha, o ouro, o gado, e levaram ao vale de Acor. E ali, meus queridos, tormento, ruína, perdição, aconteceu como consequência do que ele fez. A Bíblia fala que ele e toda a sua casa foram apedrejados, ele e toda a sua casa foram queimados, ele e toda a sua casa foram enterrados, e virou um montão de terras e de pedras. Entre outras palavras, o erro foi tratado pelo Senhor, e o exemplo foi dado. Todos que passariam por ali, perguntaram, o que aconteceu? Teve um cara que olhou, cobiçou, quis se dar bem, mas o Senhor, Ele tratou, e isso tem que gerar em nós temor.
E aí, meus queridos, a gente parte para algumas conclusões, que eu espero que os irmãos levem para suas casas. Em primeiro lugar, a cobiça que cega o nosso entendimento e leva-nos a adorar a riqueza, ela é pecado. Pecado. E Deus trata o pecado. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 20, quando Deus dá as tábuas dos mandamentos para Moisés, o 10º pecado é a cobiça. Todos os 9 são pecados de atitude, facilmente condenados. Mas o 10º pecado em especial, que é algo de fora ou íntimo, que certamente nós não vamos ser julgados ou condenados por aquilo que nós cobiçamos, nós sabemos, mas o Senhor, principalmente, sabe. A ponto de, com o passar do tempo, essa cobiça, ela foi deixada de lado, foi esquecida, e muitas vezes, meus queridos, caiu num descaso. E o que o Senhor Jesus fala? Lá no Sermão do Monte, Ele chama-nos a atenção. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração ele pecou. Jesus está trazendo alguma coisa nova? Não. Ele está chamando a nossa atenção para aquilo que é pecado. E é justamente, meus queridos, o que a própria lei do Senhor nos mostra. 1 João capítulo 3, verso 4, o apóstolo João diz que o pecado é a transgressão da lei. Que lei? A lei moral do Senhor. Nós erramos quando nós desobedecemos ao Senhor. E eu quero chamar a atenção dos amados para aquilo que nós falamos na introdução, que o pecado, ele cega o nosso entendimento. E quando menos imaginamos, meus queridos, nós estamos adorando, idolatrando aquilo que é criação e não o Criador. O fato de nós buscarmos, lutarmos para ter as coisas a qualquer custo, sem observar limites, nos leva a esquecer daquilo que o Senhor nos ensinou, daquilo que o Senhor quer de nós. Como por exemplo, Eva, se Adão falou ou não, havia a fala, não coma do fruto. Davi ouviu de quem ele perguntou, ela tem marido, é adultério que você pode estar pensando em fazer. Acã ouviu de Josué, esses despojos é do Senhor. Mas muitas vezes, meus queridos, esse pecado que cega-nos o entendimento, leva-nos a esquecer de tudo aquilo que Deus disse. Segunda conclusão, a cobiça que cega o nosso entendimento e que leva-nos a adorar esse Deus mamão, ela tem consequências não apenas para nós, que cometemos o erro, mas também para as nossas famílias. Meus irmãos, todas as vezes que a gente observa essa figura da cobiça na Bíblia, todas as vezes, não só quem pratica o ato sofre as consequências, mas a família. Vamos pensar um pouco, Eva, Adão, que era vamos dizer assim, a parte da promessa. O erro de Adão condenou ele, num primeiro instante, toda a sua casa. Foram expulsos do paraíso, tiveram que trabalhar, e consequentemente, nós também. Mas você olha, por exemplo, para o pecado de Davi, a cobiça dele, que levou ele a desejar uma mulher que não era dele, meus queridos, teve consequências para ele e para sua casa. A palavra de Deus diz que a espada não se apartou da sua casa. Olha para Acã, provavelmente a esposa e os filhos, os teólogos dizem que eles sabiam daquela bolsa, sabiam do que estava lá dentro. Sabe o que a gente observa? É que toda a família foi apedrejada, foi queimado.
Meus amados irmãos, essa cobiça que cega o entendimento e que leva-nos a nos prostrar diante das mais diferentes divindades, ela tem consequência, por exemplo, olhando ainda para a questão do adultério, é claro, não é o nosso tema, um erro de adultério, ele tem consequências na vida daquele que comete, mas também da família dele. Olha a esposa ou o esposo, olha a figura dos filhos, mas trazendo para o contexto da idolatria da riqueza. Quantas notícias a gente ouve, meus irmãos, ouve na televisão quando estoura um tipo de cobiça que tem a ver com a corrupção. Presta atenção na vergonha de quem cometeu o erro, ainda tenta esconder a algema, ou quem sabe o rosto, mas a impressão que no afã de tornar isso público, não consegue ver o rosto porque o paletó às vezes cobriu, mas aparece a foto do abençoado, ou sei lá, do sem vergonha, vamos dizer assim, aparece. E algum tempo atrás estava conversando com alguns diretores de escola, colegas, e a gente estava assim, observando filhos e netos desses que andam por esse caminho. Vocês não têm noção da vergonha que eles sofrem, por exemplo, na hora do recreio. Tudo isso que eu estou chamando a atenção dos irmãos, ela não tem consequência só na nossa vida, só para aquele que comete, tem consequências para casa sim. Atitudes erradas, cegados pelo entendimento, nessa idolatria que nós temos para com esse Deus dinheiro, meus irmãos, leva assim não só as consequências do faltoso, mas para a sua casa. Quantos pais de família, idolatrando esse Deus, se esquecem da sua casa, se esquecem da sua esposa. Eu não estou falando para pessoas aí fora, eu estou falando muitas vezes para a vida dos irmãos nossos aqui, que se esquecem que esse Deus exige, cobra, e muitas vezes nós abandonamos a esposa e os filhos para se dobrar diante desse desse ser, que esse Deus exige de mim e de você, e nem ao menos percebemos, e usamos aquele discurso, é para o seu bem meu filho, estou pensando no seu futuro. Que futuro? Que futuro? Quantas histórias a gente já ouviu de pais que se esqueceram dos seus filhos, do cuidado que eles têm com sua casa, que é uma resposta obediente àquilo que o Senhor estabelece, e quando vão se dar conta, seus filhos estão perdidos, arrebentados e mortos. Essa é a cobrança que esse Deus exige. Exclusividade. Exclusividade. Mas em terceiro e último lugar, meus queridos, em especial olhando para o texto que nós lemos, voltando para 1 Timóteo capítulo 6, o apóstolo Paulo faz alguns alertas que são interessantes e que eu e você, como servos do Senhor, precisamos observar, e a palavra do Senhor, ela abre o nosso entendimento, quando no verso 6, diz assim, de fato, grande fonte de lucro é o que? Piedade com contentamento. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Se tem algum valor, se tem alguma riqueza que o servo e a serva do Senhor pode ter na sua vida, e que faz sentido nessa terra e no porvir, é viver a verdadeira religião, é ter uma prática daquilo que nós aprendemos na leitura e na exposição da palavra, e isso não de maneira forçada, obrigatória, mas o texto diz com contentamento, e ele explica por quê, porque nós não vamos levar nada deste mundo, nós nascemos nus, vamos ser colocados dentro de um caixão,
de repente com um terno bonito, ou uma roupagem diferente, mas em pouco tempo aquilo vai virar em nada, aquilo não vai para o céu. Mas ao mesmo tempo no versículo 8, ele ainda chama a nossa atenção como povo do Senhor, e eu espero que isso quebre essa veia, quebre essa prática terrível, abra os nossos olhos para a gente perceber que esse Deus mamão, esse Deus dinheiro, muitas vezes, meus queridos, ele vai na contramão daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Verso 8, tendo sustento, e com que nos vestir, estejamos o quê? Isso não é conversa de derrotado não, meus irmãos. Se você tem o que comer, o que vestir, seja grato, viva com alegria, viva com contentamento. Na contramão disso, nós somos sempre chamados a ter, a buscar. E muitas vezes, meus queridos, como o próprio apóstolo diz, o preço que nós pagamos é muito alto. E partindo para uma aplicação, observe o verso 17 do mesmo capítulo 6. Paulo diz assim para Timóteo: exorta os ricos do presente século. Primeiro, que não sejam orgulhosos. Se tem alguma coisa que a gente deve se alegrar, não é de ter riqueza, não é de possuir coisas, porque isso passa. Mas exorte-os para que eles não depositem a sua esperança nessa instabilidade da riqueza, mas sabe aonde? No Senhor. Irmãos, toda a tua conta bancária, tudo aquilo que você tem, não compra a tua entrada no céu, não traz de maneira nenhuma a paz, muito pelo contrário. Quanto mais as pessoas têm, mais elas possuem, mais medo, mais angústias elas vivem. Não sou contra, e a palavra de Deus também não é contra. Tem muitas pessoas na Bíblia que eram ricos, mas eles, como diz o texto, não depositavam a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas no Senhor, que produz ou proporciona ricamente para nosso aprazimento. É Ele quem nos dá satisfação. Um segundo instante, numa aplicação prática, olhando para o verso 18, pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. Olhe para as pessoas que estão à sua volta. Se tem alguma riqueza nessa terra que conta diante do Senhor, é a riqueza da nossa generosidade. Isso quebra essa veia da adoração e da idolatria desse Deus Mamon. E por último, verso 19, acumulem tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da vida eterna. E ele chama-nos a atenção, o que nos leva a possuir a vida eterna é a nossa fé no Senhor Jesus. Se tem alguma coisa que nós podemos buscar crescimento, é nessa fé. E o nosso desejo, meus queridos, é que esse alerta que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, ele seja para todos nós. Cuidem, igreja do Senhor, com essa maneira sorrateira, com que esse Deus Mamon, riqueza, motivado por essa cobiça no nosso coração, tem nos levado muitas vezes a nos afastar do Senhor e dos seus caminhos. Não ache que isso é brincadeira. Muitos dentro da própria igreja e líderes, isso aqui é um alerta que a gente ouve, tem pregado, não é o Deus Criador dos céus e da terra que nos ama na pessoa bendita de Cristo Jesus, mas tem falado de um Deus, motivados por uma teologia de prosperidade, que leva-nos a medir o quão abençoados somos, pela quantidade de dinheiro, de bens que nós possuímos. Lê do engano, mentiradas, coisas que levam muitas vezes as pessoas para a perdição, porque quando nós não temos aquilo que nós queremos, nós nos afastamos. O Senhor nos proporciona bens muito maiores do que esse, muito maiores, e que faz sentido quando nós estivermos diante dEle
e no acerto de contas que todos nós teremos. Nosso desejo é que Deus abra o nosso entendimento para a gente ver aquilo que de uma maneira muito sutil tem feito parte da nossa vida, norteado as nossas decisões. Que o Senhor seja aquele que nós agrademos, que a sua palavra seja obedecida, e nós teremos paz e certeza de vida após a morte. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar.